queria ouvir a Cristina dar as boas-vindas aí da Abrampa, anunciar a Abrampa, fique à vontade. Depois eu queria ouvir o Hermes um pouquinho. Aí a Luciana já está sabendo que houve inversão, né, Luciana? A Mônica vai entrar depois do doutor Vicente, então é a Luciana, doutor Vicente e a Mônica. Aí antes, Hermes, antes da Luciana falar, só vou falar um pouquinho do currículo dela, e aí eu passo a palavra para a Luciana e a gente toca para frente. No final, a gente está pedindo para fazer algumas perguntas no chat, a gente vai responder assim, umas 3 no máximo. E as outras a gente encaminha para os palestrantes via e-mail, sem problema nenhum, e eles respondem. A gente sabe mais ou menos que essa quantidade que dá para responder. Mais do que isso, a gente fica com um tempo muito extrapolado. Pode ser assim? Então, Cristina está com a palavra. Seja muito bem-vinda, você que faz a capixaba. Pode ficar tranquilo que aqui está tudo organizado, tudo certinho. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer, uma honra, né, na verdade, estar aqui hoje com vocês nesse fantástico curso que eu acho que é assim uma nova capacitação que inclusive não só os ministérios públicos brasileiros, no Ministério Público Brasileiro de um modo geral, mas também a Abrampa vem buscando fazer e temos umas parcerias boas aí para o ano, né, doutora Luciana? Mas eu queria também, meus queridos amigos Marcelo, Hermes, Vicente, Luciana e tantos outros que estão aqui, mais uma vez agradecer demasiadamente a essa fantástica procuradora-geral, que é a doutora Luciana Andrade, com quem nós temos tido um grande prazer de fazermos essa parceria para o 20º Congresso da Abrampa, né? Um congresso que é tão esperado e tão ansiosamente preparado por todos nós para receber a todos vocês no dia 26, 27, 28 e estendido ao dia 29, com 2 reuniões internas dos membros da Comissão de Meio Ambiente, do CNMP e também da COPEMA. Dizer que o Ministério Público do Espírito Santo tem sido um grande parceiro, aí eu conto muito com Marcelo e Hermes. Marcelo é o nosso grande organizador e Hermes tem dado, assim, aquela força para nós todos da Abrampa, porque a Abrampa é feita por todos vocês, né? Por todos os associados e por todos os membros do Ministério Público que estão aqui ao lado da defesa ambiental e da defesa animal. Então, eu digo que o Congresso está sendo feito com carinho e tem uma pauta acadêmica muito legal, muito importante, debatendo temas novíssimos, questões voltadas para a mudança climática, para a crise ambiental que se apresenta no nosso país de um modo realmente difícil da gente conseguir avançar, enfim, vai ser um momento de muito debate, de muito diálogo e de uma convivência muito importante para todos nós que estamos há 2 anos esperando esse encontro. Eu, então, agradeço muito a todos e esperamos vocês, né, Hermes e Marcelo, eu quase capixaba que sou, com muito amor e muito carinho nos próximos dias. Quanto a esse curso, eu gostaria muito de falar algumas coisas, Marcelo, porque a Abrampa vem buscando se dedicar a esse tema da defesa animal. Nós estamos buscando cada vez mais essa capacitação dos membros do Ministério Público para atuarem de forma realmente a incorporar essa nova visão, né, do sujeito de direito, que efetivamente são os demais seres vivos, sencientes, não humanos. Então, nós temos já programados alguns cursos, 3 dias, se não me engano, né, doutora Luciana? De curso, com temas que foram pesquisados junto aos associados, eles responderam um questionário. Então, nós estamos oferecendo para os próximos meses uma capacitação pedida mesmo, né? Por todos aqueles que têm a função de fazer essa defesa, de fazer essa proteção. Então, eu acredito que esse novo ramo, né, do direito, que é o direito animal, ele é muito complexo, ele precisa realmente de ser analisado, estudado. Nós já temos os grandes especialistas no Ministério Público e no Judiciário, então nós precisamos expandir esse conhecimento. Então eu louvo e parabenizo o Ministério Público do Espírito Santo sobre o seu comando aí no Centro de Apoio, que está realizando esse curso, e eu acredito que teremos muitas e muitas ações decorrentes dessa capacitação. É um prazer, mais uma vez, estou aqui para ouvi-los e aprender cada vez mais sobre o tema. Obrigada. Bom, Marcelo, eu acho que tudo já foi dito, né? Eu queria, antes de mais nada, fazer uma saudação a todos, né? É uma pena que nós não podemos estar fazendo esse evento presencialmente já em Vitória,
Nós estamos aguardando todos vocês no final desse mês para participar do nosso Congresso Nacional e Internacional da Abrampa. Esse congresso é um congresso que nós estamos preparando aí há 2 anos e meio, e quando nós pensamos nesse congresso, nós pensamos em realizar alguns eventos preparatórios. E esse é um evento fundamental desses eventos preparatórios. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar o Marcelo Lemos Vieira, meu querido colega aqui do Ministério Público do Espírito Santo, que é o coordenador, dirigente do Centro de Apoio do Meio Ambiente aqui do Espírito Santo, pelo trabalho que vem desenvolvendo e também pela inversão de tempo dele e da equipe do CAOA, que eu aproveito também para fazer uma saudação muito especial, na montagem desses eventos. O CEAF é uma interface e o Dr. Marcelo Lemos tem aportado a essa interface conteúdo de excelência, com as melhores preocupações para divulgar entre os colegas do Ministério Público aos diversos ramos aqui das instituições públicas que lidam com o meio ambiente no território capixaba, mas também a toda a comunidade, os temas mais relevantes da pauta ambiental. Isso não é pouca coisa, Cristina. Eu queria te saudar aqui como nossa presidente da Abrampa. Tu sabe o quanto é difícil organizarmos eventos em determinados temas. E esse tema em particular do evento de hoje é um tema que precisa de visualização e precisa especialmente de uma atenção especial para que a comunidade fique cada vez mais consciente dessas posições, desses direitos, dessas situações jurídicas que devem ser protegidas, porque, na verdade, ao proteger o direito dos animais, ao proteger até mesmo a capacidade processual, como falava aqui o Vicente Paulo Ataíde Júnior, a capacidade processual dos animais, o Ministério Público está protegendo a nossa sociedade do presente e do futuro. É o mesmo compromisso ambiental que une todas as pontas da proteção ambiental. Então, Cristina, o Marcelo Lemos, eu poderia dizer que é um líder da causa ambiental aqui no Espírito Santo, e ele tem aportado justamente esses novos temas, esses temas desafiadores, escolhido e indicado os melhores palestrantes para esses temas. Então, nós vamos poder testemunhar isso hoje. Nós vamos poder hoje ter aí, neste evento de hoje, a Monique Mosca Gonçalves, que é uma querida colega do Ministério Público de Minas Gerais. Nós vamos ter a Luciana Imaculada de Paula, que vai falar daqui a pouco também, uma querida colega do Ministério Público de Minas Gerais. Nós teremos o Vicente Paulo Ataíde Júnior, que é juiz federal, professor da Universidade Federal do Paraná, e um querido colega com quem nós temos aí discutido bastante os temas da defesa processual dos direitos animais e, vamos dizer assim, até podemos falar uma recapacitação dos animais em juízo. Nós vamos ter o Werner Grau, que é um advogado também dedicado à causa ambientalista, a Tainã Bezerra de Oliveira e o Luiz Felipe Silva Pereira Maiorga. Ou seja, uma tarde de debate sobre um tema novo, instigante, com diversas perspectivas de análise, mas eu chamo atenção para algo que para todo promotor de justiça, advogado do foro, para todo agente público relacionado a esse tema é fundamental. Um tema tratado como um tema de direito. Não é só apenas uma questão de ideologia, uma questão de bandeira, é uma questão de proteção jurídica e de recapacitação jurídica dos animais como seres sencientes e que merecem a proteção. É por isso, doutor Marcelo, que as tuas palavras foram tão sábias no início desse evento. Somente com a Procuradora-Geral de Justiça, com a nossa doutora Luciana Andrade, no ambiente de defesa dos direitos humanos, em sentido amplo, lato, que inclui também os direitos animais, é que a gente poderia realizar um evento como esse. Queria mais uma vez te parabenizar e vou aqui assistir todo o evento com muito interesse. Bom, já agradecendo aqui as palavras do amigo Hermes Sanetti. Todo dia a gente aprende um pouquinho com o Hermes, né? Ele exagera assim porque ele ficou amigo. O amigo sempre exagera nas coisas. Mas ele fala sempre de coração. Queria agradecer as suas palavras, agradecer também as palavras da Cristina. E já pedindo licença a vocês, passar para a Luciana. Luciana, a gente está com, são 14h16, 6 minutinhos de atraso, mas ela terá os 30 minutos dela direitinho. Vai ser cumprido aqui, porque é um tema que a gente não pode perder tempo com esse tema. Confesso a você, Luciana, que aqui no Espírito Santo, a gente faz essa meia-culpa, a gente precisa aprender e precisa trabalhar melhor esse tema. É um tema difícil. Eu fiz questão de convidá-la para mostrar para os colegas como é importante também a especialização.
Então, fazendo a sua apresentação, a gente demonstra que as questões ambientais, a cada dia que passa, elas ficam maiores, mais complexas, mais especializadas. Então, é muito difícil a gente, às vezes, conseguir, como clínico geral, tratar de temas tão específicos. Então, eu vou anunciar a Luciana já dizendo como é importante, e por isso, assim, eu sou fã de carteirinha, claro, dos Ministérios Públicos em geral, mas do Minas Gerais, porque está aqui pertinho, e eu sou meio mineiro também, tenho uma família mineira, como eles vêm se organizando por coordenação, isso é muito bacana, porque você vai se especializando e vai dando mais eficiência ao trabalho, vai entregando melhor esses direitos fundamentais. Então, a doutora Luciana, amiga nossa, amiga da Abrampa, Luciana Imaculada de Paula, promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, coordenadora estadual, veja bem, coordenadora estadual de defesa dos animais do Ministério Público de Minas Gerais, GERGS, a coordenação especializada, né? Professora mestre pela UFOP, doutoranda pela UFMG. E o tema é a experiência do Ministério Público de Minas Gerais na atuação especializada na defesa dos animais. Então, chamando a atenção aqui, né? Que a gente acaba por estar indo ao encontro daquela ideia do Herman Benjamin de sair do cormaquismo, né? Sair do cormaquismo e ir para trabalhar por região, por coordenação, de forma especializada. E acredito que a Luciana vai nos dizer aqui, vai nos trazer aqui situações em que ela pôde, junto aos colegas promotores naturais, com um trabalho conjunto, né? Trazer uma maior eficiência dessa questão tão importante. Então, Luciana, seja muito bem-vinda. A expectativa era enorme, estar ouvindo vocês aqui. Nós temos várias inscrições. Dizer que esse Esquenta Abrampa não poderia ser melhor, um tema tão instigante, tão desafiante, em que o homem, infelizmente, com o passar do tempo, né, passou a ver o planeta como um objeto a ser explorado e, infelizmente, também a fauna e a flora. E a fauna, em especial, nesse caso específico que a gente vai trabalhar aqui hoje, de uma forma bastante dolorida. Na pandemia, a gente percebeu que houve um agravamento dessa situação, né, em virtude de vários fatores, e eu acho que ninguém é melhor do que vocês para nos trazer desvelar, né, essas questões envolvendo os direitos dos animais. Seja muito bem-vinda, a palavra está com você. Obrigada, doutor Marcelo. Queria cumprimentar todos os colegas, na pessoa dos colegas anfitriões, né, doutor Marcelo, doutor Hermes, dizer que é uma honra estar aqui, né, no estado do Espírito Santo, virtualmente, esse estado co-irmão. Muitos mineiros confundem, acham que Guarapari é nossa. Eu não vou entrar nessa disputa, né, mas, assim, eu acho que tem fundamento, né, para uma ação de uso capião, gente. Reparem se a minerada toda não está ali na orla, né? Então, uma alegria estar aqui, Marcelo, parabéns pela liderança. E eu também estava muito ansiosa por poder vir falar do nosso trabalho, né? E acredito que você já resumiu tudo que eu ia dizer, né? É exatamente isso, eu vim para contar uma história, né? Uma história que, felizmente, nós podemos dizer que é uma história de sucesso, né? Em construção ainda, mas que trouxe assim resultados que são satisfatórios, né, e que nos trazem muita alegria nessa luta que é difícil, né, de defender outros seres que sentem como nós, mas que por eles mesmos eles não sabem como defender de forma eficaz os seus interesses, né? Queria também render aqui meus cumprimentos à doutora Cristina e meus agradecimentos, não posso perder a oportunidade, né, pela oportunidade de contribuir pelo projeto da Abrampa, com muita ansiedade também, que nós aguardávamos esse momento, e assim, mais uma vez, Cristina, muito obrigada por, né, levantar essa questão na Abrampa. Eu sei que isso muda tudo, né, quando a Abrampa acolhe um tema, traz visibilidade, traz importância. Então, eu gostaria de reconhecer aqui publicamente a importância do seu gesto. Muito obrigada, Cristina. E cumprimentar também o doutor Vicente, que é uma referência para nós, né? Tem sido aí pioneiro em muitos assuntos e tem trazido uma transformação no nosso olhar, né, para o direito animal. Doutor Vicente, é um prazer estar aqui com o senhor novamente. Eu vou melhorar aqui a minha visualização e, como doutor Marcelo já mencionou, eu venho para contar uma história da atuação do Ministério Público de Minas Gerais na defesa dos animais, que tem início justamente com a ideia que foi levantada pelo doutor Herman Benjamin, né, naquela época, falando da necessidade da atuação especializada do Ministério Público, desconsiderando os marcos políticos, né, os marcos, e considerando o marco geográfico, né, o da bacia hidrográfica. Minas Gerais atendeu esse chamado, criou a primeira promotoria por bacia hidrográfica do Brasil, que foi a promotoria do Rio de São Francisco. Eu tive a honra de fazer parte desse arranjo, eu trabalhei como coordenadora
bem no início da minha carreira, no Alto São Francisco, na região de Divinópolis, centro-oeste de Minas, depois na bacia do Rio das Velhas e Paraopeba, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Desse arranjo, houve o desenvolvimento, né, de outras coordenadorias que ultrapassaram a bacia do Rio São Francisco. Hoje nós temos em Minas Gerais uma coordenadoria regional por bacia hidrográfica, com um promotor de justiça designado com exclusividade para essa atuação, e uma estrutura, né, com sede, com apoio técnico e jurídico, veículos que trabalham de forma a inclusão dos promotores de justiça na defesa do meio ambiente. O Centro de Apoio Operacional, para além das coordenadorias regionais, ele conta hoje com 4 coordenadorias temáticas e núcleos técnicos, né? O núcleo de geoprocessamento, de combate aos crimes ambientais, tutela da água e a plataforma Semente. Entre as coordenadorias temáticas, né, nós temos habitação e urbanismo e patrimônio histórico, cultural e turístico, que foram as primeiras criadas, né, e que mobilizaram, de certa maneira, essa experiência exitosa, a criação da Coordenadoria de Defesa dos Animais. E é muito interessante essa história, porque a sociedade civil, a proteção animal em Minas Gerais, observando o movimento que a CPPC e JHU realizavam na defesa de seus interesses, elas procuraram, na época, o nosso coordenador de centro de apoio, que era o doutor Luciano Badini, muitos o conhecem aqui, e sugeriram a criação, então, de um núcleo especializado na defesa dos animais. Né? Se nós temos experiências tão exitosas na habitação e no urbanismo, no patrimônio histórico, cultural e turístico, por que não criar também um núcleo especializado na defesa dos animais? O pedido da sociedade civil foi atendido e, na época, criado, então, o Grupo Especial de Defesa da Fauna, chamado GDEF, né, em 2011. Era um grupo formado por membros e servidores do Ministério Público, então, portanto, um grupo interno que pensou a política institucional para a defesa dos animais, né? Nós éramos promotores e pessoal da área técnica, veterinário, biólogo e também analistas em direito. Na época, né, era um tempo, parece que era outra vida, né, que a gente não tinha WhatsApp, a gente basicamente usava e-mail, então nós nos reuníamos pessoalmente uma vez por mês em Belo Horizonte. Eu saía de Formiga, os colegas às vezes saíam da região norte do estado, do Vale do Rio Doce, como o doutor Leonardo Castro Maia, e nós tínhamos uma reunião que durava um dia inteiro para entender a questão do direito animal. Hoje a gente tem uma profusão de publicações, de vídeos, de aulas, né? Mas na época era tudo muito escasso, né? Então nós discutimos a fundo os temas a partir das publicações, dos livros, dos manuais que já existiam. O Grupo Especial de Defesa da Fauna mobilizou, vou dizer que, o início, né, da consideração desse tema no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais. E eu acho que hoje ele é um modelo replicável, né? Talvez seja difícil para um Ministério Público menor que o de Minas Gerais criar uma estrutura como a SEDA hoje, mas um grupo especial, né, com designação sem prejuízo das suas atividades, eu acho que é perfeitamente replicável em outros estados, e eu posso dizer que isso é muito importante, a gente ter uma referência técnica para socorrer o colega naqueles casos, né, mais complexos, aqueles casos em que existe uma repercussão social maior, ou casos que são repetitivos, né, e sem grandes investimentos, como a coordenadoria especial hoje exige, né, de uma estrutura própria, um promotor de justiça com dedicação exclusiva. Enfim, o trabalho que o GDEF realizou no estado de Minas Gerais, ele mobilizou a sua promoção para uma coordenadoria, né, digamos assim, no final de 2017. Então, através da resolução do Procurador-Geral de Justiça 24, foi criado o Grupo Especial de Defesa da Fauna, no final de 2017. Isso significou a criação de uma estrutura própria, a designação de um promotor de justiça com dedicação exclusiva e de servidores que atuam com exclusividade também na coordenadoria, que hoje conta com assessores jurídicos, técnicos, estagiários de pós-graduação. E, enfim, acompanhando, né, esse movimento de criação do direito animal com um novo ramo do direito, a criação da ciência animal, o reconhecimento pela Constituição Federal do valor intrínseco que os animais têm, independentemente dos serviços que eles possam prestar aos seres humanos, o Procurador-Geral de Justiça ele entendeu por bem alterar o nome da coordenadoria no final do ano passado para a Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais. E aí, com a missão, na resolução
50 está descrita a missão da coordenadoria, que é fortalecer e integrar a atuação dos promotores de justiça na defesa dos animais como seres sencientes, sujeitos de direitos despersonificados, fazendo jus da tutela jurisdicional em caso de violação de seus direitos, como forma de garantir o bem-estar desses animais, sempre em parceria com os órgãos públicos e com a sociedade civil. Então, essa é a nossa missão, e eu passarei a falar sobre a atuação da coordenadoria a partir do texto da resolução. Eu vou no artigo 3º, né, que estipula as atribuições da coordenadoria, eu vou citar os casos em que a coordenadoria atuou e que houve um incremento, né, da atuação do Ministério Público em razão dessa especialização. Então, em linhas gerais, eu posso dividir aqui a atuação da coordenadoria em 3 eixos. É a produção de conhecimento técnico e jurídico específicos, através de ações educacionais. Nós já realizamos 9 ações educacionais, um seminário anual, publicações e material de apoio, roteiros de atuação, informações técnico-jurídicas que ficam na nossa página na intranet. Então, facilitando o acesso do promotor de justiça a esse material. As nossas publicações, elas ficam no blog da coordenadoria, que nós mantemos para favorecer o diálogo com a sociedade civil e com a sociedade, com a proteção animal de uma forma mais específica. A coordenadoria também, ela realiza interlocução com a sociedade civil organizada, academia, entidades classistas, que seria algo difícil para um promotor, mesmo numa especializada, realizar de forma mais incisiva, né, tendo em vista aí a profusão de atribuições que nós temos nos nossos nosso dia a dia, e a participação em casos complexos ou de repercussão estadual. Então, como órgão de apoio, nós só atuamos em casos complexos, né, a convite do promotor natural, sempre respeitada a independência funcional, ou naqueles casos de repercussão estadual, casos repetitivos. Bom, e um grande marco, eu acho assim, um grande reflexo da atuação da coordenadoria foi a estipulação no ato 2 da Corregedoria Geral de Justiça, no ano de 2021, de diretrizes de atuação ao órgão de execução na defesa do direito animal. Então, assim, muito interessante, porque as estipulações, eu vou até abrir aqui, porque eu quero ler alguns artigos do ato 2, porque é bastante avançado, eu acho, a visão da nossa corregedoria. Nas suas diretrizes de atuação, o órgão de execução deverá. Então, vejam que a nossa corregedoria orienta, né, os órgãos de execução em Minas Gerais. Considerar a condição de ser senciente do animal. Adotar medidas que levem em consideração a dignidade e o melhor interesse do animal, além de promover a tutela de seus interesses individuais fundamentais. Verificar a adequação da atuação das polícias e órgãos administrativos. Fomentar a implementação da educação animalista formal e informal. Promover a troca de informações entre os órgãos públicos envolvidos no setor de fiscalização. E mais, o órgão de execução deverá observar a interface entre o direito animal e o direito consumidor, né, pensando no direito à informação, e aí esse artigo ele nos remete muito à questão dos animais de produção, né, em que há aí uma lavagem, né, dessa atividade para que ela pareça mais amigável aos animais, e então a corregedoria nos orienta, né, a verificar esse tipo de publicidade que possa ser lesiva ao interesse dos animais e do consumidor também. Então, na verdade, são 6 artigos, né, bastante descritivos, que falam em direito dos animais, que falam da senciência animal e da necessidade disso ser considerado na nossa atuação institucional. Então, esse é um grande avanço que eu entendo, que decorre justamente dessa estrutura especializada que demonstrou, através dos órgãos de execução, do trabalho dos promotores de justiça, que esse tema é importante, a ponto de mobilizar a corregedoria na implementação de normas orientativas. A efetividade, né, do nosso modelo de atuação, ela está já reconhecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que no primeiro manual de boas práticas indica a criação da coordenadoria como uma boa prática ser replicada pelos outros ministérios públicos de Minas Gerais, e a atuação especializada, como nosso colega Marcelo ele menciona, ela traz uma segurança ao colega, porque nós temos uma interface muito forte com outras áreas, por exemplo, a biologia, a medicina veterinária. Então, nós precisamos, né, ter um link com essas ciências para que nossa atuação seja efetiva e também respeite, né, os interesses dos animais.
E essas respostas, elas têm sido efetivas, de modo que cerca de 90% dos conflitos que chegam à coordenadoria são resolvidos através da autocomposição. Então, um número muito importante, a gente evitando a judicialização e trazendo mais celeridade, né, mais efetividade na defesa dos animais. Enfim, agora passarei aqui a apresentar alguns casos de sucesso, né, continuando aí na narrativa dessa história da coordenadoria e esperando com isso inspirar os colegas, né, que nos assistem e nos colocando sempre à disposição para compartilhar as experiências, né, que porventura sejam úteis aí em outros ministérios públicos. Então, o primeiro item, né, dentre as atribuições da coordenadoria, é a identificação das prioridades da ação institucional. Né? Isso, como que nós realizamos isso? Nós olhamos para o maior número de consultas que nós temos, né, nesse contato privilegiado que nós temos com a proteção animal, né, o próprio olhar para a sociedade, ele já nos indica aquilo que é importante, aquilo que a sociedade valoriza mais e aquilo que os promotores necessitam mais na sua atuação. Nesse sentido, né, a defesa dos animais, dos pets, né, dos animais que partilham do nosso convívio, principalmente aí os cães e gatos, ela recebe uma atenção grande da coordenadoria. Esse é um tema que todo promotor tem na sua promotoria, na sua lida diária, a questão dos maus tratos aos animais, o descontrole populacional de cães e gatos em áreas urbanas, né? Hoje nós temos, de acordo com dados do IBGE, né, mais de 50 milhões de cães, mais de 22 milhões de gatos nas casas dos brasileiros, sendo um número superior ao número de crianças, né? Esse excedente populacional, ele leva a problemas de ordem urbanística, leva a problemas de ordem de saúde pública, né? E também níveis baixos de bem-estar dos animais que vivem nas ruas, né, que são abandonados. Então, nós temos aí vários motivos para atuar. E esses números, eles nos revelam o interesse da sociedade por esse tema. Como que nós atuamos? Nós criamos um programa, de fato é um programa, são vários projetos associados aí que buscam apoiar os municípios de Minas Gerais na criação de estratégias voltadas para o manejo populacional de cães e gatos, né? E eu trouxe aqui, né, os problemas associados ao descontrole populacional de cães e gatos na cidade. Nós aqui em Minas Gerais já temos muitos casos de esporotricose, né, que é uma doença compartilhada entre seres humanos e os animais, a questão dos atropelamentos, baixo nível de bem-estar dos animais nas ruas. Apresento aqui as principais causas, né, que contribuem para esse descontrole populacional e também as estratégias de manejo, para dizer que são necessárias aí várias ações por parte dos municípios, que muitas vezes se viram seduzidos por soluções simplistas demais, né, para um problema que nós sabemos que tem causas multifatoriais, e dele decorrem muitos problemas, né, ao meio urbanístico, à saúde pública, aos próprios animais, e que o enfrentamento exige a adoção de estratégias diversas, né? Mas nós vimos aí durante a década de 70, 80, as soluções sanitárias, né? Retirar os animais da rua, que o infame homem da carrocinha, em Belo Horizonte, eles exterminavam os cães e gatos nas câmaras de gás de forma coletiva, uma ação do próprio Ministério Público que questionou essa crueldade e resultou aí num julgamento da STJ que eu acredito que seja um pontapé, né, nessa mudança de paradigma para a questão do controle populacional. E hoje nós vimos depois, né, da questão da captura e extermínio dos animais, um movimento de criação de abrigos públicos, né, como se nós pudéssemos retirar todos os animais das ruas e colocá-los em um lugar como se esses espaços vazios fossem permanecer vazios, né? Então, as soluções sanitaristas, com nenhum suporte técnico e nem normativo na data de hoje, nós temos leis estadual e federal que proíbem, né, esse tipo de estratégia. Elas demandaram muito tempo, muitas vezes embaladas aí por orientações da própria Organização Mundial de Saúde, do Instituto Pasteur, mas o fato é, as soluções hoje preconizadas pela legislação e pela literatura técnica específica, elas são de difícil acesso aos municípios. Então, esse olhar para a realidade nos mobilizou a criação do Prodevida, que eu mencionei antes, que é esse programa que procura apoiar os municípios na criação dessas políticas públicas. Como que nós fazemos, Marcelo, essas estratégias? Nós trabalhamos principalmente com os consórcios multifinalitários, as associações de municípios. Então, eu coloquei aqui no canto superior
esquerdo da tela, os consórcios multifinalitários de Minas Gerais. Nós identificamos oportunidades de trabalho e depois fazemos a mobilização, que eu chamo de mobilização institucional e também social. Nós conversamos com os promotores, a coordenadoria é um órgão de apoio, e sempre os colegas, né, querem trabalhar conosco. Em seguida, nós buscamos recursos para apoiar os municípios na implantação dessas estratégias, geralmente para aquisição de um castramóvel, ou então contratação de equipes técnicas, ou enfim, é aquilo que o coletivo entende que é importante para aquela região. Nós buscamos esses recursos nos fundos de reparação de bens lesados, e também temos aí deputados da causa animal que apoiam o projeto mediante a indicação de emendas parlamentares, medidas compensatórias, enfim, nós corremos atrás desses recursos que são importantes para a participação do município, né, para aquele município sair do estado de inércia com um pouco de segurança, com um pouco de estrutura e dar início às ações, né? O castramóvel, na verdade, é um centro cirúrgico móvel que é muito útil para o município, para aqueles municípios ali, para aquele coletivo iniciar as ações de esterilização. E o município adere ao Prodevida através da assinatura de um termo que nós chamamos de termo de compromisso positivo. É um termo de ajustamento de conduta, sua natureza jurídica é essa, mas o nome, ele dá uma ideia, né, de como que essa ação de fato é positiva, né, uma agenda super positiva, os municípios nos procuram para aderir, então nós vamos fechando por regiões, o município então adere ao TAC, ele tem acesso a esses recursos, né, nós temos aqui esse castramóvel que foi adquirido em parceria com a Minor, que é uma associação de municípios da região noroeste do estado. São 2 castramóveis para atender mais de 20 municípios. Conseguimos recursos, né, que mobilizaram a contratação de profissionais, aquisição de insumos, né, para viabilizar as castrações, e o projeto rodou via plataforma Sementes. Então, esse município adere, ele tem acesso a esse recurso e ele também é capacitado aqui do lado direito, né, no canto inferior. Nós temos o banner da nossa capacitação, é feita com o Conselho de Medicina Veterinária de Minas Gerais, um grande parceiro, e com o Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, que é uma referência no tema no Brasil e na América Latina. Então, o município ele é capacitado para trabalhar em manejo populacional de forma gratuita. A coordenadoria, então, ela minuta os acordos para apoiar, porque nós não queremos deixar o colega, o promotor de justiça, com um problema na mão, né, assim, com um inquérito complexo na mão. Então, nós minutamos os acordos, organizamos as reuniões, participamos com a equipe técnica, e isso é muito importante para o convencimento do município, né? Às vezes as dúvidas que os gestores têm não são aquelas que nós, como bacharéis em direitos, teremos condição de responder. Então, sempre tem um veterinário, né? O Gustavo, a Bruna estão conosco aqui, mas o acompanhamento das cláusulas é feito com pelo promotor natural. O termo assinado, ele fica disponível para a sociedade aqui no nosso blog, né? O defesadafauna.blog.br. Então, o protetor de animais lá de Minas Novas, na região norte do estado, ele pode baixar o termo e acompanhar o seu cumprimento, cobrando aí do gestor, né, apresentando ao promotor de justiça em caso de descumprimento. Caso o município não adira ao termo, nós produzimos um parecer técnico, né, fazemos uma visita em loco, minutamos a ação civil pública, se for o caso, e encaminhamos para o promotor de justiça. Então, nós fechamos o ciclo aí no Prodevida. Hoje nós já temos aqui os resultados atualizados até ontem, porque hoje a gente já teve mais uma adesão, 205 municípios já aderiram ao Prodevida, já conseguimos adquirir 26 castramóveis, e se os acordos forem cumpridos, nós temos uma perspectiva aí de mais de 140 mil castrações por ano. Né? E aí nós estamos falando de cães castrados, microchipados, né, que vão aparecer no sistema de registro do estado que está sendo implementado, né, possibilitando não só a redução ou equilíbrio populacional, a existência de um animal para o estado, né, e esse conjunto de animais aí é uma informação importante para que haja a tomada de decisão. Então, o Prodevida é o nosso projeto. Passando agora, projeto perito da coordenadoria é um projeto que visa a realizar a perícia em todo o estado de Minas Gerais. Nós temos o custeio do Fundo Especial do Ministério Público, o FUNEP. Então, hoje nós temos o banco de peritos veterinário e biólogos
que atendem todas as demandas no Estado, e isso realmente é um diferencial na nossa atuação. Nós selecionamos os peritos através de parceria com os conselhos classistas, né, o de medicina, veterinária e biólogos. Então, nós fazemos capacitação desse perito para que ele atue de acordo com a nossa necessidade. Então, hoje nós temos condição de atender qualquer perícia em Minas Gerais através desse projeto. Eu coloquei aqui fotos, né, de os temas que mais são chamados aqui na coordenadoria, casos de acumulação de animais, abrigos públicos e eventos, né, agropecuários com animais, vaquejadas, rodeios. Outro projeto que decorre, né, desse trabalho da priorização institucional é a ressocialização de aves combatentes. Um grande gargalo da nossa atuação é saber o que fazer com os animais apreendidos em fiscalização. Através de uma parceria com o Centro Universitário de Formiga e a Associação Regional de Proteção dos Animais, Proteção Ambiental de Divinópolis, nós conseguimos criar esse projeto que garante, né, em quase 100% dos casos, que os animais eles sejam ressocializados e depois colocados em adoção para produtores rurais de economia familiar. Está em fase de finalização um guia que conta essa experiência de forma técnica, né, em parceria com a UFMG, que vai possibilitar a replicação do modelo em outros locais, né, havendo interesse. É um projeto de baixo custo, relativamente simples e que, de fato, ele traz uma mensagem muito importante, não só assegura uma vida digna para esse animal que foi explorado em combates, mas também dá um recado para a sociedade, né, no sentido de que todas as vidas importam. Nós conseguimos também replicar esse pensamento, né, da reabilitação dos animais em casos difíceis, como esses de animais usados em rinhas, né? Nós fizemos a apreensão de 48 pitbulls, né, que eram usados em rinha. A aplicação de um protocolo que foi desenvolvido também em parceria com a UFMG viabilizou a ressocialização dos animais e a adoção. O projeto Bioinfra Minas avalia os impactos, né, da operação de rodovias em Minas Gerais sobre a biodiversidade. Nós conseguimos, através desse projeto, né, em parceria com o Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, né, da Universidade Federal de Lavras, estipular as áreas críticas de atropelamento, em concessões, né. Minas Gerais tem a maior malha viária do Brasil e muito pouco se investe, né, em mitigação e muito menos compensação pelos danos ocasionados à biodiversidade em decorrência da operação das rodovias. Os impactos potenciais em unidades de conservação, nós temos agora aqui um material muito importante, inquéritos instaurados, e a nossa perspectiva é que nós consigamos estabelecer melhorias, vias mais seguras para os animais humanos e não humanos, a partir desse projeto. Passando agora para o item 2, né, a mobilização dos órgãos, né, de execução, elaboração de roteiros de atuação, e tudo isso é registrado em procedimentos de apoio à atividade de fim. Quando nós observamos o nosso SRU, que é o nosso sistema de registro, nós notamos uma curva de crescimento dos procedimentos que visam a investigação de temas faunísticos, né, e a coordenadoria também tem um número expressivo de procedimentos de apoio à atividade fim, mais de 300 na data de hoje, né, onde nós registramos todos os casos em que nós atuamos, né, e possibilitando aí uma memória da nossa atuação. A elaboração de convênios com entidades no item 4 e com entidades e instituições públicas e privadas, já mencionei aqui como é importante as nossas parcerias com as entidades classistas, né, as autarquias, e aqui eu queria mencionar um tema que é muito desafio para nós na fauna silvestre, que é o combate ao tráfico de animais silvestres, né, pelos desafios que nós já conhecemos, né, a responsabilização penal que é insuficiente, né, a desarticulação dos órgãos, nós atuamos muito reativamente. A nossa lei hoje, ela quase que nos impele a responsabilizar esse traficante que foi apreendido aqui na zona da Mata Mineira com quase 1000 jabutis, com esse senhorzinho aqui que no Japão tem uma tartaruga de estimação. É claro que um está conectado ao outro, mas a nossa lei é insuficiente. Então, como que nós temos nos mobilizados, né? Nos mobilizado para enfrentar esse desafio com o que nós temos, né, com o arcabouço jurídico que nós temos, né? Criamos um termo de cooperação técnica interinstitucional com as polícias, os órgãos ambientais, e esse termo ele prevê a capacitação e aperfeiçoamento constante, troca de informações. Isso tem sido muito importante para nós, né? Então, muito importante. Nós temos hoje uma troca de informações em tempo real com os órgãos de apoio, definimos protocolos de atuação que interagem entre si.
nós falamos uns com os outros, definimos operações em conjunto, né, nas quais nós podemos aplicar os protocolos que nós criamos nesse grupo de trabalho que se reúne mensalmente, né, para discutir os temas, as diretrizes de atuação combate ao tráfico. Apoiamos o projeto ASAS, né, hoje um grande gargalo é a soltura de animais silvestres, não temos hoje nós temos 4 CETRAs em funcionamento em Minas Gerais, mas através dessa cooperação entre os órgãos, nós estamos assegurando a criação de outros centros de triagem e reabilitação, como, por exemplo, em Uberlândia, o Dr. Carlos Valera conseguiu um recurso, né, vai viabilizar a criação dos CETRAs, Patos de Minas já em funcionamento, Divinópolis em funcionamento também, apoio do MP, em Lavras, em construção, que é na região sul de Minas, Januária, Montes Claros, Teófilo Otoni são regiões importantes, em Paracatu a gente já está com um projeto em andamento, então isso vai mudar o cenário, porque quando nós não retiramos, né, descumprimos o artigo 25 da Lei 9.605, nós temos dificuldade, de fato, de passar uma mensagem para a sociedade que esse animal precisa voltar para a natureza, que ele tem o direito de voltar para a natureza, de viver como um animal silvestre, selvagem, não como um pet. Então, nós estamos aqui, através dessas parcerias, viabilizando a criação dos CETRAs e, em seguida, o projeto ASAS, né, que são áreas de soltura, áreas particulares. O Fundo Especial do MP está custeando, né, a criação de mais 20 áreas de soltura. Depois de reabilitados, os animais vão ser soltos. Fizemos, e já estou partindo para o encerramento, em parceria com o Instituto Prístino e também no âmbito desse termo de cooperação técnica, um projeto que nós chamamos de Rota do Tráfico, né? Nós analisamos estudos de manejo de unidades de conservação, 5.000 dados de apreensão dos órgãos públicos, né, IBAMA, IEF, polícias, e também a literatura específica, e chegamos ao que nós chamamos de rota dos tráficos, tem norteado a nossa atuação. Hoje nós sabemos de onde vêm os animais traficados, por onde eles passam e para onde eles vão. Isso é, de fato, uma informação muito importante, né, que tem sido norteador na nossa atuação. A integração com a comunidade, eu trouxe um projeto aqui que chama-se Diálogos com a Proteção Animal, que resultou na publicação desse guia, dos temas que a sociedade civil achou mais importante. Depois nós convidamos os autores desse guia para falar num webinário que durou 8 semanas. Os autores falaram sobre o artigo que constou desse guia, então foi uma interação muito importante com a sociedade civil, né? Pudemos ali interagir, tirar dúvidas, criar vínculos, né, com as pessoas que estão ali no dia a dia lidando com a proteção animal, né, que é a sociedade civil. E esse ano a gente vai fazer de novo. Promover a integração, não, eu repeti aqui, na verdade aqui são as ações educacionais, eu estou trazendo à memória aqui o último seminário que nós realizamos em parceria com a Abrampa, com o CNMP. Mais uma vez agradeço a doutora Cristina pelo apoio, pela visibilidade. Esses seminários eles são muito importantes, dele nós extraímos os temas que nós vamos trabalhar e geralmente todo seminário nós temos um produto que se materializa através de um guia, através de um roteiro de atuação. Então, o nosso seminário, para além, né, dos vídeos, das aulas que ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, eles também geram um guia ou um roteiro de atuação que fica aí na nossa página, na intranet, ou no nosso blog, e que tem sido assim, um norteador do trabalho da SEDA. Nesse ano será o 10º, né? Seria o 10º evento, ação educacional nossa, em parceria com a Abrampa. A gente está tendo a honra aí de participar desse projeto que é capitaneado aí pela nossa doutora Cristina. Bom, e por fim, só para trazer um exemplo aqui de um caso complexo, né? Na verdade, em Minas Gerais, 2 casos muito complexos de mineração, envolvendo a mineração, de Mariana Brumadinho. A atuação da coordenadoria foi um diferencial. Na época de Mariana, e nós ainda éramos um grupo especial, foi um dos primeiros acordos celebrados, doutor Marcelo, que assegurou a retirada dos animais das áreas, algo que ninguém falava. Nós fizemos os acordos, foi reconhecido pela auditoria Rumble como uns cases de sucesso, né, do caso de Mariana, porque os animais foram recolhidos e são até hoje cuidados, né, eles, pelo acordo que nós fizemos à época, eles devem ser cuidados até o final natural de suas vidas, né, se não puderem ser adotados ou entregues aos seus tutores. No caso de Brumadinho, né, nós, infelizmente, já tínhamos uma expertise e nós replicamos o modelo, claro, com mais acerto. O acordo, ele viabilizou o recolhimento pelas mãos da empresa, né, causadora do dano ambiental. Já passaram mais de 35.000 animais.
Hoje, os abrigos geridos pela empresa, eles são auditados, né, por uma auditoria externa independente, que foi prevista no nosso acordo. Foram criados protocolos muito exigentes, né, para cuidados dos animais, assegurando níveis ótimos de bem-estar animal. Então, foi um momento triste, né, para a sociedade mineira e também para a sociedade capixaba, né, que partilhou conosco a nossa sina em Mariana, mas que a atuação especializada, esse olhar no momento em que todos estavam muito consternados, nós aqui na coordenadoria, a doutora Nelisa, a doutora Lília na época, Clarice Marota, todos estávamos muito envolvidos em dar uma resposta que considerasse a importância dos animais não humanos, seja por seu valor ecossistêmico, seja pelo seu valor para a sociedade, né, como um recurso econômico, né? Alguns estudos demonstram que quando os animais de produção são preservados em desastres, as comunidades conseguem se reerguer sem ajuda externa, e tanto pelo seu valor intrínseco, né, que nós sabemos que hoje é reconhecido pela nossa Constituição. Então, sem mais palavras, gostaria de reiterar meus agradecimentos, doutor Marcelo, doutora Cristina, doutor Hermes, né, e dizer que, de fato, é uma grande honra para mim poder aqui contar essa história, e gostaria de me colocar à disposição dos nossos colegas, né, que assistem, que têm interesse no nosso material, que nós construímos, nos roteiros, nas publicações. É sempre uma grande alegria poder trocar experiências, tá? Muito obrigada mais uma vez. Doutora Luciana dispensa comentários, né? Muito obrigado, excelente. Ela passou só 10 minutos, mas era difícil interromper, né? Porque são muitas informações, a gente compreende, né? Porque é uma experiência única, diria assim, claro, que os outros, eu sempre repito, nos outros estados também tem um trabalho muito importante, mas me parece esse trabalho de Minas Gerais específico, até por causa das questões, infelizmente, dos desastres, trouxe à luz, né, a essa temática. Então, você vê que a doutora Luciana fala com paixão, fala com amor, né, o envolvimento que já é peculiar, a gente teve já outros momentos com ela. Então, não tinha como interromper, Luciano. Sinceramente, assim, a vontade que tem é de ficar aqui a tarde toda para a gente poder aprender. Eu já anotei aqui, o doutor Hermes vai me apadrinhar. Vamos tentar ver se conseguimos esse caminho. Como a gente não tem a coordenadoria específica, somos muito poucos. Mas quem sabe o núcleo, né? Dentro de uma coordenadoria, um núcleo, né? Você começa com a sementinha, aí o pessoal faz um curso aí com você, traz as ideias, e a gente... O Luciano Loubert sempre fala isso, né? Copiar o que já está pronto é sempre bom. Eu ia repetir essa frase dele e dizer assim que a gente já tem tanta coisa construída, né, pelos ministérios públicos, uma referência técnica em cada estado, doutor Marcelo, doutor Hermes, assim, eu acho que já permitiria essa interação, digamos assim, né, sonhando uma no Espírito Santo, uma em São Paulo, a gente já tem, enfim, a gente vai criando essa rede. Eu acho que vai ser um avanço para todo o Ministério Público, né, porque essa troca, esse compartilhamento de experiências, eu acho que favorece o colega que está lá na ponta, né? A gente tem que pensar nesse colega que está com muitas atribuições, né? Bom, com essa brilhante já e primeira palestra do Luciano, eu vou, dentro do que a gente tinha combinado, só registrar que a doutora Monique já está com a gente, sã e salva, mas como a gente já tinha combinado inverter, né? Eu vou agora passar, e é muito bom, eu vou registrar aqui, se o doutor Vicente me permitir, a gente tem um magistrado entre nós, né? Porque isso nos deixa muito felizes, porque essa linguagem é única, né? Defender o planeta não é o Ministério Público, não é a magistratura, não é a ONG, somos de todos nós. E a magistratura, sem dúvida nenhuma, é de fundamental importância, né? Quando a gente precisa acessar o judiciário, que é uma das portas de justiça, né? A gente se deparar com pessoas sensíveis ao tema e que também está afetando os seus colegas, para nós é motivo de esperança e de muita honra. Então, hoje nós teremos aqui o doutor Vicente de Paula, Ataíde Júnior, juiz federal em Curitiba, amigo lá do nosso Alexandre Gaio, doutor em Direito pela UFPR e pós-doutor em Direito Animal pela UFBA. Professora adjunta da Faculdade de Direito da UFPR, graduação, mestrado, doutorado. Coordenador do Núcleo de Pesquisa Animal do PPGD UFRPE, que sensacional, né? Núcleo especializado. Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Animal. O tema é um tema bastante complexo, né? Eu até coloquei aí uma decisão do Equador agora, recente, né? Que reconhece o direito dos animais enquanto postulante, né? Muito bacana isso. E então ele vai falar sobre a capacidade processual dos animais e a judicialização do direito animal. E é o que eu repito, né? Quando a gente não consegue resolver dentro dos nossos muros, temos que bater a porta do judiciário
E precisamos do judiciário preparado para isso, que sabemos que as demandas são muitas. Então, doutor Vicente, não só como palestrante, mas como juiz, ainda mais um juiz federal, né, que tem atuação aí já reconhecida dentro dessa questão tão importante, seja muito bem-vindo. Se o senhor puder dar uma esticadinha aqui na Brampa, para nós seria uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Nós não conseguimos, é só para deixar assim, às vezes as pessoas não entendem, a gente não consegue colocar todos os temas dentro do período de Abrampa, porque são muitos temas. Então, a gente, com certeza, para o próximo, já fica aqui o pedido, né? Quem sabe a gente colocar dentro da grade da Abrampa a questão dos animais, dentro da grade própria, né, dos dias da Abrampa, os direitos dos animais, que aos pouquinhos a gente vai conseguindo atender todas as questões ambientais. Então, vou passar a palavra para o senhor, fique à vontade, seja muito bem-vindo virtualmente ao Espírito Santo. Muito obrigado, doutor Marcelo Lemos. Eu, antes de cumprimentar a todos e a todas, eu queria lembrar, eu tenho que deixar incluído sempre no meu currículo, no meu breve aí, no resumo de currículo, que eu fui promotor de justiça. Apesar de estar há 20 anos na magistratura federal, tive a honra... Eu sabia que você tinha um pezinho lá. Eu tive a honra de integrar o Ministério Público do Estado de Rondônia. Isso na segunda metade dos anos 90, né, do século passado. Então, durante 6 anos, fui promotor de justiça estadual, né, e depois, com uma forma de voltar para casa, eu migrei para a magistratura federal, onde estou aí quase há 20 anos na lida. Eu cumprimento Vossa Excelência, eu cumprimento a doutora Cristina Seixas, eu tenho acompanhado o trabalho da Brampa, Alexandre Gaio aqui, o meu contato com Alexandre Gaio aqui no Paraná é muito próximo, nós temos trabalhado juntos pela causa animal aqui no Paraná, e certamente o doutor Marcelo tocou num ponto, aqui quando eu participei do Congresso da Brampa aqui em Curitiba, oportunidade que conheci pessoalmente a doutora Monique, né, me lembro de ter falado com o Alexandre Gaio, né, sobre a necessidade de um espaço nos congressos da Abrampa para esse tema relativo ao direito animal, a tutela jurídica dos animais, e a exposição da doutora Luciana Imaculada de Paula, né, ela me parece que justifica ao máximo essa inclusão, eu diria até como um tema definitivo para os congressos da Abrampa, né? Essa iniciativa do MP de Minas Gerais é extraordinária. E eu já disse à doutora Luciane e à doutora Monique que me parece que esse projeto, toda essa construção administrativa que o MP de Minas Gerais já tem, tinha que ser levado ao Conselho Nacional do Ministério Público, né, com uma boa prática, para algo que fosse adotado como padrão por todos os ministérios públicos aí, especialmente os estaduais, né? Quem melhor do que o Conselho Nacional do Ministério Público para incentivar a adoção daquelas práticas de sucesso? E, inequivocamente, nós sempre citamos o exemplo, a iniciativa pioneira do Ministério Público de Minas Gerais como um exemplo a ser seguido, um modelo de Ministério Público no plano da tutela jurídica dos animais. Então, eu sempre faço questão de referenciar e reverenciar o trabalho da doutora Luciana Imaculada, da doutora Monique Mosca e de todos os promotores e promotoras de justiça do Ministério Público Mineiro. Eu também cumprimento com um especial carinho o meu colega Hermes Zanetti, e aqui para dizer que a minha ancestralidade é no processo civil. Eu sou professor de processo civil, a minha formação tanto no mestrado, doutorado, em processo civil, e o direito animal, doutor Marcelo, ele entrou para inaugurar uma linha de pesquisa nossa aqui no programa de pós-graduação em Direito da Federal do Paraná. A minha linha de pesquisa hoje é a tutela jurisdicional dos animais, né? E aí nós fundamos em 2020 um núcleo de pesquisas em direito animal no programa de pós-graduação em Direito da Federal do Paraná, e desde então as minhas pesquisas têm sido direcionadas para esse campo. E esse ano eu estava aí mostrando no início no início da nossa conversa, né, o resultado dessas pesquisas desses últimos anos vai sair agora numa publicação nossa no mês de maio. Exatamente é o título da minha intervenção
nesse webinário a capacidade processual dos animais e a judicialização do direito animal no Brasil. Tem sido para mim, Hermes, eu acho que eu tenho te incomodado bastante, mas tem sido muito empolgante, né, o estudo, porque é uma construção, Luciana e Monique sabem muito bem, é uma construção que está sendo feita de uma maneira muito recente. O material normativo, legislativo, jurisprudencial e especialmente doutrinário, ela está sendo construída nesse momento, né? A gente não tem, né, Hermes, assim como aproveitar tudo aquilo que já foi escrito anteriormente para poder criar as teorias novas aí desses novos temas. Então, é tudo muito inédito. A gente tem que se debruçar, realmente criar muita coisa. A Monique, por exemplo, sabe da necessidade que hoje a gente tem até de inaugurar uma terminologia nova. É bem importante que todos saibam que esse termo que dá nome a esse webinário, dano animal, foi criado por Monique Mosca Gonçalves. É um termo que não existia, para referenciar exatamente uma nova dimensão de danos, que é o dano experimentado pelos animais enquanto seres dotados de ciência. E a gente, né, Monique, a gente se depara com essa realidade quando a ciência é muito nova, né? Carente de um vocabulário próprio. Então, Hermes, isso é muito empolgante, né? É muito empolgante você dar aqueles passos fundamentais na construção de uma ciência nova. Então, eu não tenho hoje, Hermes, eu não tenho mais como sair dessa. Eu estou inteiramente dedicado a esse campo e espero realmente poder contribuir logo mais com alguma coisa mais realmente produtiva, né, para auxiliar de sobremaneira o trabalho de promotores, de promotoras de justiça e, como diz o meu grande mestre orientador, o Sérgio Cruz Arenhardt, influenciar os juízes, né? Porque é claro que o meu lugar de fala nesse webinário é como professor da Faculdade de Direito, né? Então, a doutrina que a gente tem que estar construindo, ela visa exatamente influenciar as decisões judiciais. E isso começou já a acontecer. Isso já começou a acontecer e eu acho que é interessante eu compartilhar aqui, fazer uma fala de trás para diante. Começar do êxito, do sucesso e depois justificar como é que a gente chegou neste ponto. Eu estou compartilhando, em primeiro lugar, esse que é, de fato, o coroamento dessas iniciativas, desses trabalhos doutrinários que vêm sendo realizados nos últimos tempos, doutora Cristina, que é um precedente ainda que nós até não podemos categorizar como precedente, é um julgado, né, aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pela sua 7ª Câmara Cível. É um julgado bastante recente, de setembro de 2021. Vejam só, setembro de 2021. É o primeiro julgado de Tribunal de Justiça não a reconhecer, veja, doutor Marcelo, não é o primeiro julgado a reconhecer que animais têm direitos. É o primeiro julgado, meu caro Hermes, isso eu acho que eu mandei para você por WhatsApp, a reconhecer a capacidade de ser parte dos animais. E é exatamente o grande brilho deste julgado, que não foi obra do acaso, né? Isso, evidente, as advogadas que atuaram nesse caso, participam dos programas de direito animal aqui da Universidade Federal do Paraná. Os desembargadores da 7ª Câmara Cível receberam material doutrinário, os artigos que vêm sendo produzidos na área da capacidade processual dos animais, e nós conseguimos realmente fazer com que o Poder Judiciário paranaense pensasse, levasse a sério os argumentos contidos nos recursos, né? Nós sabemos que ainda hoje, Hermes Zanetti bem sabe disto, que é aquele dever de fundamentação analítica que está lá no CPC, no 489, parágrafo 1º, especialmente no seu inciso 4, como ainda é difícil convencer os juízes a fundamentar de forma analítica, enfrentando de maneira séria todos os argumentos trazidos, seja na petição inicial
seja no recurso. E eu escrevi dizendo assim, esse precedente do TJ Paraná, ele é mais importante pela conquista constitucional e processual civil do que de direito animal. Muito embora, inequivocamente, o avanço no campo animal foi expressivo. Porque, nesse caso, todos os argumentos trazidos pelos autores foram realmente analisados pelos juízes que compõem a 7ª Câmara, e foi uma decisão à unanimidade. E aqui eu gostaria de destacar o que é importante neste... Aqui a ementa, ela já nos dá algumas pistas, né? São 2 cães, o Spike e o Rambo, que foram vítimas de maus tratos, foram abandonados em casa pelos seus próprios tutores durante quase um mês, e só sobreviveram graças aos vizinhos, que alimentavam os animais por cima do muro, e até colocavam mangueira de água por cima do muro para matar a sede daqueles animais. Evidentemente, esses animais acabaram sendo resgatados por uma ONG que atuou no caso, e esta ONG, cuja advogada, a doutora Eveline Paludo, participa do nosso programa de direito animal aqui da Federal do Paraná, a ação, ela veio em litisconsórcio. A ONG, em nome próprio, para se ressarcir daquilo que gastou com o resgate dos animais, com a manutenção dos animais, e os 2 animais, o Spike e o Rambo, como litisconsórcios ativos, pedindo indenização em nome próprio. Agora, qual é o objeto dessa indenização? Esse é o objeto da fala da doutora Monique, eu não vou me adiantar, é o dano animal experimentado por ambos os animais, pelo Spike e pelo Rambo. Acontece que em primeiro grau de jurisdição, o juiz da comarca de Cascavel, aqui no oeste paranaense, disse que os animais não teriam capacidade de ser parte, evocando o Código de Processo Civil. Dizendo que o Código de Processo Civil não prevê animais como dotados de capacidade de ser parte, e, portanto, exclui os animais do polo ativo. Isso ensejou o agravo de instrumento, né? Interposto pelos próprios animais. E foi esse agravo de instrumento que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, cuja ementa aí, o acórdão eu trago a todos e a todas. Notem, diz ali, é bem importante, né, nessa ementa, decisão que julgou extinta a ação sem resolução de mérito em relação aos cães Rambo e Spike, ao fundamento de que eles não detêm capacidade para figurarem no polo ativo da demanda. Pleito de manutenção dos litisconsortes no polo ativo da demanda. Acolhido. Animais que, pela natureza de seres sencientes, ostentam capacidade de ser parte. Personalidade judiciária. Inteligência dos artigos 5º, 35 e 225 para o primeiro inciso 7º, ambos da Constituição Federal, e cumulado com artigo 2º, parágrafo 3º do decreto 24.645 de 1934. É bem importante, o acórdão, ele traça, ele enfrenta as questões que nos são tão importantes para afirmar que no Brasil os animais são sujeitos de direitos, do ponto de vista de direitos materiais. Eu posso até, doutora Cristina, compartilhar com os colegas muito rapidamente alguns slides, apenas para rememorar algumas fontes normativas que são a base da afirmação hoje do direito animal no Brasil. Aqui nós temos, evidentemente, todo o direito animal, ele se estrutura a partir da Constituição Federal, é a única Constituição, tanto na nossa história constitucional como no direito comparado, a incluir uma regra de proibição da crueldade contra animais, e exatamente porque no inciso que eu destaco aí, existe uma nítida dicotomia entre a proteção dos animais pela sua função ecológica e a proteção dos animais considerados um fim em si mesmos, né? Porque daí eles são protegidos contra a crueldade, e é a partir daí que nós fazemos a separação, pelo menos do ponto de vista epistêmico, entre o direito ambiental e o direito animal. O direito ambiental tutelando a fauna pela sua função ecológica, e o direito animal
protegendo os animais pelo seu valor intrínseco, bem destacado pela doutora Luciana. É o valor intrínseco, a dignidade própria dos animais, que é a base do direito animal e das regras e princípios do direito animal, extraídos, portanto, diretamente do texto constitucional. E hoje é bem interessante destacar que o fundamento de fato, né, desse valor intrínseco, por que os animais são protegidos contra a crueldade? Porque cientificamente se sabe, e essa declaração, ela completa este ano 10 anos, a declaração de Cambridge sobre a consciência, os cientistas já deixaram claro que os seres humanos não são os únicos a serem dotados de consciência. E não apenas de consciência, mas de estados de afetividade, de intencionalidade e, evidentemente, da senciência, que é a capacidade de sentir e de sofrer. E não apenas os animais vertebrados, mas até mesmo determinados invertebrados, como os cefalópodos, dentre eles os polvos. Então, essa declaração, que completa 10 anos esse ano de 2022, ela deixa claro que os animais também são dotados de consciência, têm uma dignidade própria em função disso e, consequentemente, não podem ser equiparados a coisas. Isso é bastante fundamental. Com base no texto da Constituição, nós temos aí inúmeros precedentes, aí sim, precedentes do Supremo Tribunal Federal, iniciando pela proibição da farra do boi lá nos anos 90 e depois, já nos anos 2000, as ações para proibir as rinhas de galo, culminando pelo precedente mais importante do direito animal, que é o precedente da vaquejada de 2016. Ele é importante tanto pela sua dimensão, da proibição da vaquejada, por ser considerado uma atividade intrinsecamente cruel com os animais envolvidos, mas especialmente esse precedente é importante porque, pela primeira vez, o vocabulário do direito animal ocupa votos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui, o ministro Luiz Roberto Barroso, deixando claro a autonomia da regra da proibição da crueldade em relação à preservação do meio ambiente. A regra da proibição da crueldade protege a dignidade animal. Ela não visa proteger o meio ambiente, a não ser reflexamente. Aqui, o ministro utiliza pela primeira vez a expressão animais sencientes. O sofrimento animal importa por si só. E não foi só, eu não tenho como trazer, evidentemente, todo o material desse julgamento, mas eu não posso deixar de destacar o voto da ministra Rosa Weber, reconhecendo expressamente, pela interpretação da Constituição, que os animais possuem uma dignidade própria que deve ser respeitada. E aí eu repito, quem tem dignidade própria não é coisa. Quem tem dignidade própria é sujeito. E quem tem dignidade é sujeito de um catálogo mínimo de direitos fundamentais, pelo menos o direito fundamental à existência digna, o direito fundamental à existência digna, que se cogita que possa ocupar uma nova dimensão da teoria dos direitos fundamentais. Talvez a quarta dimensão é dos direitos fundamentais, uma dimensão pós-humanista da teoria dos direitos fundamentais que descentralize do humano a teoria dos direitos fundamentais. E é bem interessante, aqui Hermes Zanetti bem sabe, que toda a construção que tem sido feita a respeito da capacidade processual dos animais no Brasil, ela leva em conta o primeiro Estatuto Federal de Proteção Animal, a primeira lei a instituir o crime de maus-tratos. Eu digo lei, porque o decreto 24.645 de 34, como ele é do período Vargas, da primeira etapa do período Vargas, antes da Constituição de 34, esse decreto tinha natureza jurídica de lei ordinária. Tanto que instituiu um crime, como se vê aí no artigo 2º. E nenhuma lei posterior a esse decreto o revogou.
E é por isso que nós defendemos que esse decreto, nas suas disposições não penais, ainda continua em vigor. Especialmente o que eu destaco, o parágrafo 3º do artigo 2º do decreto 24.645, que é a fonte. É onde os advogados têm utilizado, doutora Cristina, para justificar a representação dos animais em juízo. Como é que uma ONG pode representar um animal em juízo? Como representante de parte, não como parte. A ONG é representante do animal em juízo. Ela utiliza o parágrafo 3º do artigo 2º desse decreto, que inclusive faz a mesma previsão em relação ao Ministério Público e aos substitutos legais dos animais, que seriam seus guardiões e tutores, enfim. Né? Então, esse decreto ele tem sido a base de sustentação da capacidade processual dos animais, porque, notem, o parágrafo fala em animais serão assistidos em juízo. Né? Não é uma assistência puramente afetiva, material ou algo nesse sentido. Né? Então, esse tem sido o fundamento normativo para as demandas com animais no polo ativo do processo. E eu trago aqui a colação também dos colegas, no âmbito da competência legislativa concorrente entre União e Estados, os estados que já avançaram para reconhecer expressamente que animais são sujeitos de determinados direitos. Santa Catarina iniciou com cães, gatos e cavalos em 2018. O Rio Grande do Sul, em 2020, ampliou o espectro subjetivo para dizer que todos os animais domésticos de estimação, não apenas cães e gatos, são sujeitos de direitos. Como não falar da lei mineira do final de 2020, que vai além do Rio Grande do Sul para dizer que todos os animais são reconhecidos como seres sencientes, sujeitos de direitos. E também, em último lugar, mas para deixar por último a lei mais avançada, a lei estadual mais avançada nesse aspecto, que é o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, de 2018, que foi a primeira lei estadual não apenas a reconhecer que os animais são sujeitos de direitos, mas também a dizer que direitos eles possuem. É a primeira catalogação explícita de direitos subjetivos para animais não humanos. Então, isso tudo me leva hoje a afirmar com uma certa tranquilidade, isso é apenas uma brevíssima exposição de fontes. Porque eu não trago aqui, doutora Cristina, nem as leis municipais, que já prevêem animais. Ibirité, se eu estiver errando o nome da cidade, a doutora Monique me corrija, mas é Ibirité, expressamente a reconhecer em Minas também a subjetividade jurídica de animais. Ora, por que eu faço questão de trazer, pelo menos sumariar, algumas fontes normativas do direito animal no Brasil? É para dizer que no Brasil, ao contrário de outros países, nós não precisamos trabalhar o direito animal pela ótica dos direitos naturais. Não. Aqui nós podemos falar de direitos positivos, porque nós temos inúmeras fontes normativas, inclusive precedentes, que nos autorizam a dizer que o Brasil tem um direito animal positivado. Né? Muito embora nós precisemos, e isso tem sido a minha linha das pesquisas, do nosso núcleo de pesquisas em direito animal, a elaboração de uma teoria dogmática. Ainda não existe no Brasil. A obra da doutora Monique deu o primeiro passo, né, para a elaboração de uma teoria dogmática dos direitos animais. Pois bem, se eu partir do pressuposto que os animais no Brasil têm direitos subjetivos positivados, como deixar de reconhecer a eles capacidade de ser parte? Como subtrair desses animais que têm direitos individuais a capacidade de ser parte? Levando em consideração que o Código de Processo Civil brasileiro, ele não explicita capacidade de ser parte. Eu, inclusive, Hermes, tenho tido alguns diálogos com o Fred Didier sobre se existe, até vai sair um artigo meu agora na coletânea em homenagem ao Sérgio Arenhardt, que foi, né, esse último congresso grande, em homenagem a ele, eu publiquei um artigo
sobre capacidade de ser parte, questionando se no Brasil o Código de Processo Civil realmente tem alguma disposição a respeito de capacidade de ser parte. Se existe no Brasil algum fundamento normativo para a capacidade de ser parte. Porque, ao que parece, o CPC só trata da capacidade de estar em juízo, que é um pouco diferente. Eu trago aqui muito rapidamente, não quero, evidentemente, avançar no tempo, mas é um pouco diferente o que acontece em Portugal, por exemplo, em que o Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil português, doutor Marcelo, ele é expresso em falar em capacidade de ser parte, muito embora eles chamem de personalidade judiciária. Todos os processualistas que se referem à capacidade de ser parte como personalidade judiciária, certamente se inspiram no Código de Processo Civil português, que é expresso em adotar essa categoria. O Código, a Lei de Enjudiciamento Civil espanhola, ao contrário do Código português, é expressa em falar em capacidade de ser parte. Ela também traz capacidade de ser parte expressamente, tanto Portugal como Espanha. Ao contrário do Código de Processo Civil brasileiro, que nem o Código de Processo Civil de 39, nem do 73 e nem o 2015 assumem uma linha como a do Código português ou do Código espanhol, de tratar especificamente, de arrolar quem tem capacidade de ser parte no Brasil. Talvez, e esse foi o debate que eu venho fazendo com o Fred, o único fundamento normativo para a capacidade de ser parte no Brasil é o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Mas aí eu lembro de Marcos Bernardes de Mello, quando ele fala que se a capacidade de ser parte está na Constituição, ela é ilimitada. Não há limites para a capacidade de ser parte. Né? Então, me parece que se nós adotarmos a capacidade de ser parte com um fundamento constitucional, não dá para negar a quem é explicitamente, positivamente sujeito de direitos, negar a ele capacidade de ser parte. Se a capacidade de ser parte tem seu fundamento na Constituição, não é possível negar a quem seja sujeito de direitos a capacidade de ser parte. E aí, se assim esse foi o grande, o grande ponto do precedente do TJ Paraná. Eles fizeram a leitura constitucional da capacidade de ser parte. E todos os outros precedentes de outros tribunais, de juízes de primeiro grau, que enfrentaram a temática, negando a capacidade de ser parte dos animais, nenhuma dessas decisões, Hermes, analisou a questão sob a ótica constitucional. Abriram o Código de Processo Civil e tentaram ler no CPC algo que ele não trata. O CPC não trata de capacidade de ser parte. Ele trata da capacidade de estar em juízo, que no caso dos animais, ela é tratada pelo Decreto 24.645 de 1934. E isso, o precedente do TJ Paraná foi categórico. Capacidade de ser parte dos animais está na Constituição, artigo 5º, inciso 35, e a capacidade de estar em juízo está no Decreto 24.645 de 1934. O meu tempo já se esgotou, eu só trago a última informação para os colegas, que a capacidade de ser parte, hoje, ela tem um grande laboratório. Compartilho aqui o último slide. Nós temos falado da judicialização no direito animal nesses 3 níveis, né? E nos referimos à judicialização terciária do direito animal, exatamente às ações que têm animais no polo ativo da demanda, representados na forma do artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto 24.645 de 34. E são já inúmeras ações. Eu trago aqui, meu caro Marcelo, apenas um catálogo bem desatualizado até, né, das várias ações com animais no polo ativo da demanda. Temos na Bahia, no Paraná, em Minas, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, na Paraíba, no Pará, né?
Agora, recentemente, mais uma aqui no Paraná foi proposta, e este precedente que me referi é desse caso Spike Rambo, que é o primeiro precedente a reconhecer expressamente a capacidade de ser parte dos animais não humanos. E eu termino dizendo que, dentre essas ações que estão tramitando Brasil afora com animais no polo ativo, o pedido principal quase sempre é indenizatório, né? É reparação de danos, exatamente, que é o objeto da palestra da doutora Monique. Eu fico à disposição, agradeço mais uma vez ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, aos meus colegas capixabas, aos promotores e promotoras de justiça desse grande Ministério Público. Muito obrigado e fico à disposição. A pessoa que consegue em 30 minutos dar uma aula assim, dessa profundidade, a gente vai ter que trazer um dia aqui, Hermes, para ficar falando para a gente aqui uma tarde inteira, porque é muita informação. Eu queria, se o professor Vicente permitir, eu passei o WhatsApp para o Hermes aí, eu queria que o Hermes fizesse breves considerações sobre a palestra aí, e eu queria que o Hermes, gentilmente, depois passasse para a Monique, porque eu sei que o Hermes é fã da Monique. Eu sou suspeito, porque eu falo com ela todo dia. Fico aqui no Instagram. Quem não é, né, Marcelo? Quem não é? Quem não é, né? É. Então, que bom que ela já está aí. Estou vendo já o meu querido Werner Grau, que eu sigo ele no Instagram e me emociono com o trabalho que ele faz. É um ser mais do que iluminado, né? Uma coisa sensacional. Eu diria o seguinte, Werner, se existissem pessoas como você, mais pessoas como você, a gente não precisaria ter esse trabalho todo jurídico, né? Porque aí a gente resolveria o problema na causa, porque também é questão de consciência, né? É uma questão de mudança de comportamento. Então, eu vou passar para o Hermes aí, porque como os processualistas estão falando, a Monique ficou meio perdido, sabe? Depois o Hermes gentilmente passa para a Monique, e a Monique... Eu vou fazer só o seguinte, eu vou passar para o Hermes aqui, se o Hermes permitir, vou passar para o Hermes aqui a qualificação aqui da biografia da Monique, aí ele fala, pode ser, Hermes? Professor Vicente, muito obrigado, hein? Obrigado, Marcelo. Eu não tenho nenhum comentário mais substancioso. Eu acho que a gente não poderia fazer um elogio maior à brilhante palestra do Vicente Paulo Ataíde Júnior do que aquele que é a luta do direito ambiental desde sempre. É uma luta pelo direito, é uma luta pelos direitos, é uma luta por reconhecimento dos direitos. Eu acho que o Vicente deixou muito claro que o direito tem duas pernas. Ele começa a caminhar com a perna do direito material. Mas sem a perna do direito processual, tu que gosta de metáfora de futebol, Marcelo, não faz gol. Então, nós precisamos ter a perna do direito processual para emplacar, para botar lá precedentes, porque a partir dessa construção jurisprudencial é que começa a dar força de normatividade real para a legislação que está surgindo, e a partir daí, isso passa a fazer parte da própria linguagem da sociedade, passa a introduzir um novo discurso na sociedade com o reconhecimento desses direitos e dos animais como seres sencientes e com dignidade. Eu achei linda a palestra, Vicente está de parabéns, ressaltou muito o ponto que eu sempre coloco aqui, a necessidade de uma proteção também dogmática dos direitos, porque se nós não temos uma boa dogmática, nós não temos uma proteção jurídica verdadeira, e eu não tenho nada a acrescentar, a não sei dizer que essas ferramentas processuais elas estão postas justamente à disposição daqueles advogados criativos, daqueles juízes criativos, daqueles que são engajados em causas grandes como a causa ambiental para dar efetividade ao direito. E é isso que tem sido feito. Eu não podia estar mais feliz do que estar aqui ouvindo vocês sobre esse tema. E eu vou apresentar minha querida colega, minha fenomenal colega, como todos reconheceram aqui, por seu compromisso. Eu até anotei aqui o que o Vicente falou, né? Que é a colega que introduziu no léxico, né, a expressão dano animal, porque já estou pensando aqui em passar a dar aula sobre o tema, falando da importância da introdução de um léxico jurídico que permita dar uma roupagem técnica dogmática aos direitos. Então, dano animal já está como um exemplo. Eu sempre dava outros exemplos, como direito de saúde, direito ambiental em geral, mas agora eu vou dar o teu exemplo também, viu, Monique? Então, a colega Monique é promotora de justiça no Ministério Público de Minas Gerais, é mestre em Ciências Jurídicas Ambientais pela Universidade de Lisboa, pós-graduada em Direito Penal pela Anhanguera, Uniderp, e autora do livro Dano Animal. Monique,
tens a palavra. É um prazer estar contigo aqui. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero pedir desculpa pelo pequeno atraso, apesar do imprevisto de ordem pessoal que eu tive hoje. Eu estou extremamente feliz de poder participar deste evento, desde quando o meu amigo e grande referência, o Dr. Marcelo, me fez esse convite. Eu fiquei muito feliz e, desde então, estou muito ansiosa com esse evento. Quero parabenizar a Cristina Seixas pelas iniciativas dentro da Abrampa. Eu acho que essa abertura que a Abrampa tem dado tem sido fundamental para a gente evoluir nessa temática que, como o professor Vicente bem falou, é uma temática que ainda está em construção. Quero saudar também o professor Hermes Zanetti e dizer que, assim, hoje eu tenho um motivo especial também de alegria, porque além do professor Hermes, que foi uma grande referência nos estudos, o professor Vicente também, durante o mestrado, eu tenho hoje aqui o Dr. Werner Grau, que eu conheço há muitos anos, e para quem não sabe, o Dr. Werner é muito amigo do Nelson Bugalho, que foi quem me inspirou a ser promotora de justiça. E eu me lembro, Werner, na cadeira da universidade, salvo engano, no segundo ano, quando eu assisti uma palestra sua em Presidente Prudente, que quase ninguém falava em direito animal, e você terminou a palestra falando se tinha um cachorro, eu não lembro o nome dele, e já tem um projeto magnífico, assim, então é muito bonito ver, assim, não só a sua atuação na área acadêmica, jurídica, mas atuação na prática. Eu estou muito feliz com a sua participação nesse evento, porque todos que estão aqui, e na Abrampa, eu sempre acompanho os congressos da Abrampa desde a faculdade também, então todos que estão aqui contribuíram com a minha formação e com os meus estudos. Esse com certeza, para mim, é um evento muito especial. E hoje aqui, falar sobre essa temática do dano animal, eu vou colocar a minha apresentação. Eu quero saudar também a doutora Luciana Imaculada, que é a nossa coordenadora da Coordenadoria de Defesa dos Animais. E como todos bem sabem, hoje o Ministério Público de Minas Gerais é uma grande referência na temática. Isso se deve, sem sombra de dúvidas, ao trabalho da doutora Luciana, que há mais de uma década, desde uma época em que era só um grupo, ela vem se dedicando à temática. Então, é importante deixar registrado o trabalho e a admiração que eu tenho pela doutora Luciana. O tema hoje, a ideia dessa palestra é aqui falar um pouco sobre essa teoria do dano animal, que, como o professor Vicente bem falou, é uma teoria ainda em construção, a ideia de um novo dano no âmbito dos interesses jurídicos, no âmbito da reparação civil, mas principalmente fazer um link com a atuação do Ministério Público. A ideia hoje aqui é trazer uma inspiração para os colegas e mostrar como o direito animal ele é rico para a atuação do Ministério Público. Bom, mas o que é o dano animal, né? O tema hoje aqui, o que a gente está falando de dano animal? No livro, o conceito de dano animal, ele está ligado, ele está conceituado como a imposição de intenso sofrimento a um ser senciente não humano. Veja que é uma concepção subjetiva. Nós estamos falando de dano como um conceito subjetivo. Mas, para a gente falar aqui sobre dano animal, um dano do qual o animal ele é titular, ele tem o direito de reparação, a gente sabe que o dano é a lesão ao interesse juridicamente protegido. Então, a pergunta substancial que se tem que fazer é: o animal tem interesse jurídico? E olha só, o grande paradigma do dano animal na jurisprudência é a ADIM da vaquejada, como o professor Vicente bem mencionou, bem mostrou aí, quando o ministro Luiz Roberto Barroso, o voto dele, ele deixa bem claro que ao vedar a crueldade contra os animais, a Constituição reconheceu que os animais são seres sencientes, esse é o pressuposto científico, e reconheceu o interesse que eles têm de não sofrer. O interesse do animal, do ser senciente, não é o interesse coletivo humano. E ele vai além para dizer o seguinte: olha, esse dispositivo, essa regra constitucional, embora ela esteja inserida topograficamente no direito constitucional do meio ambiente, ela tem autonomia, uma norma autônoma com objeto e valor próprios. Quais seriam os pressupostos para a gente falar em responsabilidade civil por danos provocados aos animais? Primeiro, e o mais básico, o animal não é uma coisa, o animal é um sujeito de direitos, principalmente na lógica de Eric, do sujeito interesse. E para que a gente entenda qual que é a amplitude, o paradigma do animal como titular de um interesse jurídico, nós precisamos entender que isso está vinculado com a noção de senciência. O professor Vicente bem me corrigiu, quando no meu livro eu falei do princípio da senciência, ele me corrigiu e falou: não é princípio, é um pressuposto científico, e ele está coberto de razão. A senciência é o pressuposto científico para a gente falar em direitos dos animais.
Mas veja bem, e o grande paradigma aqui é a Declaração de Cambridge, que está fazendo 10 anos agora em 2022. Mas um primeiro ponto para a gente entender, sem ciência não é capacidade de sofrimento. Sem ciência é um conceito científico que agrega várias capacidades que são próprias dos animais, principalmente aquelas espécies, e não são todas, mas principalmente aquelas espécies previstas na Declaração de Cambridge, os mamíferos, as aves, os polvos. Então, isso congrega capacidade de sentir e de sofrer de maneira autoconsciente, e a partir dessa noção é que a gente fala hoje em matriz axiológica do sensiocentrismo. Veja bem, o direito animal ele vem para romper com a ideia que é própria do biocentrismo de um igualitarismo biosférico. Nós não estamos aqui, os defensores do direito animal, para dizer que a natureza não é sujeito de direitos. O biocentrismo ele deve ser, sim, seguido como uma matriz axiológica de proteção do meio ambiente. Mas o sensiocentrismo ele é diferente. O direito animal vem para dizer que a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma coisa, a tutela de seres sencientes é outra. E o direito animal aqui como novo ramo jurídico, ele, do ponto de vista da natureza jurídica, ele é muito mais próximo dos direitos fundamentais, da teoria de direitos fundamentais, do que propriamente do direito ambiental. E eu expresso aqui, com todos os nossos queridos ouvintes, uma grande preocupação que eu tenho. Quais seriam os efeitos, quando a gente fala que o animal é sujeito de direitos, muitas vezes a gente fica discutindo simbolismo. A gente fica discutindo valor inerente, dever de respeito, filosofia. Tudo bem, isso é a base, mas nós precisamos dar um passo além. Em Minas Gerais, desde 18 de dezembro de 2020, a Lei 23.724 fala expressamente que os animais são seres sencientes, sujeitos de direitos personificados. Embora a base seja constitucional, é uma lei estadual proclamando isso. E o que aconteceu desde então? Alguma coisa mudou para os animais? Muito pouca coisa mudou, mas é preciso que se compreenda, então, a ideia aqui é demonstrar quais são os efeitos práticos em se dizer que o animal ele é um sujeito de direito, que são muitos efeitos. E aqui eu vou me limitar a apenas 3 deles, além do simbolismo, obviamente, a noção de dignidade, de valor inerente. Primeiro, a de rediscussão da legitimidade de formas de exploração. Se um animal é um sujeito de direito, para que a gente possa entender que esse direito possa ser preterido em alguns casos, a gente tem que partir de uma lógica do princípio da proporcionalidade, de conflitos de interesses. Se a gente pensar, por exemplo, na experimentação animal para a produção de uma vacina, a gente pode extrair disso falando, bom, o direito humano aqui é maior na evolução científica. Ok, o direito animal vai perecer. Mas aí eu trago um exemplo, só um exemplo de um instituto que eu vislumbro que hoje é inconstitucional, o zoológico. Será que a lei que prevê os zoológicos, que é de 1983, salvo engano, será que ela está adequada com esse novo paradigma? Será que aprisionar os animais para visitação pública, para mero divertimento, animais silvestres, será que isso está de acordo com o novo paradigma do animal como sujeitos de direitos? Será que fazer experimentação científica para a produção de cosmético, para beleza, será que isso está de acordo? Então, existem leis estaduais, obviamente já nesse sentido, mas isso é uma questão de interpretação constitucional. Segundo ponto, a propriedade animal. E aqui eu chamo a atenção para 2 autores americanos que escrevem muito bem sobre isso, o Brock Bearup e o David Favre, que falam que a propriedade animal ela tem que ser funcionalizada, a ideia de que a proteção do bem-estar animal tem que vir acima do direito de propriedade. E isso é importante porque nós não estamos falando aqui na teoria abolicionista. Veja bem, quando a gente fala em dignidade para os animais, nós estamos falando de uma concepção própria. Nós não estamos falando daquela concepção kantiana de vedação absoluta, de instrumentalização, e nem estamos falando que a dignidade animal está no mesmo patamar da dignidade humana. Nós estamos falando de uma concepção nova de dignidade. O ministro Luiz Roberto Barroso fala muito bem sobre isso. A dignidade que é compatível com a noção de ser senciente. E o animal, ele a partir do reconhecimento de que ele é um sujeito de direito, com base no pressuposto da senciência, ele vai ser titular de relações jurídicas, mas ele não vai deixar de ser objeto de relações jurídicas. Isso não tem problema nenhum, isso não é um trave. O Lawrence Trave, da Universidade de Harvard, fala muito bem disso. Ele até faz uma comparação dos direitos dos animais com a pessoa jurídica. Por que as pessoas dizem que o animal não pode ser sujeito de direito, porque senão ele teria que deixar de ser objeto
de relações jurídicas, se a pessoa jurídica é titular de relações jurídicas, ao mesmo tempo também que pode ser objeto. Por isso, quando a gente fala em propriedade animal, por isso, quando a gente fala hoje de animal de companhia, a gente fala muito mais em guarda, em tutela, em guarda responsável do que em direito de propriedade. E isso se aplica também, embora em menor intensidade, para os animais de produção, por exemplo. Quem não respeita as normas de bem-estar animal pode perder o direito de propriedade, porque esse direito de explorar o animal em razão de um interesse humano que se entende que se sobrepõe, se ele não respeitado, ele pode perder sim o direito de propriedade. E, por fim, aqui o terceiro ponto, que é o tema da palestra, que é a responsabilidade civil. Então, se reconhecendo que o animal titular de relações jurídicas, se reconhece que quem viola os interesses jurídicos fundamentais dos animais pratica um dano, e onde há dano, há o dever de reparar. Do ponto de vista penal, o animal passa a ser vítima do crime de maus tratos, nós vamos ver isso mais para frente. Mas, além dessa concepção biocêntrica, então, veja bem, nós temos um novo interesse na arena jurídica, um interesse do qual é titular o próprio ser senciente. Mas existe um fundamento antropocêntrico para a proteção dos animais muito importante, que ele decorre da dignidade da pessoa humana. Quem fala isso e ficou reconhecido já pelo STJ, nós temos o professor Ingo Sarlet e o Tiago Festeceif, que fala da dimensão ecológica da dignidade humana. Olha, veja bem, quando a gente diz que o animal é sujeito de direito, nós estamos reconhecendo um novo interesse do animal, mas existe um interesse e um dever humano na proteção dos animais que decorre da condição de vulnerabilidade dos animais. Então, lá no artigo 1º, inciso 3º, que prevê o princípio da dignidade da pessoa humana, quando ele é conjugado com o objetivo da Constituição de ter uma sociedade mais livre, justa e solidária, nós estamos falando do princípio de justiça e solidariedade interespécie. Por conta deste fundamento que existe o dano moral coletivo pela violação dos direitos dos animais. E não confundam, uma coisa é o dano do animal, que foi vítima de um ato de crueldade, de maus tratos. Outra coisa é o dano coletivo de nós, seres humanos, que nos sentimos ultrajados quando temos conhecimento de um ato de violência, como o caso do Sansão, por exemplo, é um típico caso de uma violência que tomou a mídia e que enseja o cabimento do dano moral coletivo. Então, o direito, olha só, dignidade animal e dignidade humana são conceitos inapartáveis. Evoluir na dignidade dos animais, como Kant já diz há muitos anos, é um pressuposto de evolução civilizacional da nossa sociedade. E aí eu chamo a atenção, esse referencial, quem tiver interesse, o Decreto de Belo Horizonte, número 16.431 de 2016. Ele traz princípios e ele também prevê a inapartabilidade entre a dignidade humana e a dignidade animal. Depois, gente, eu vou deixar esses slides todos disponíveis para quem tiver interesse. Eu falo rápido mesmo, mas é porque a ânsia de passar o maior conteúdo possível. E aí, a dimensão procedimental dos direitos dos animais. Nesse momento, eu fico um pouco acanhada de falar na frente do professor Hermes Zanetti, falar um pouquinho de tutela coletiva em questão processual e do professor Vicente também. Mas veja bem, se a gente entender... E quando eu digo que o direito animal é um ramo novo, não estou dizendo que nós vamos afastar o direito ambiental completamente, não. Existem muitos eixos próprios, e um desses eixos é a dimensão procedimental. E lá no artigo 225 da Constituição, ela diz que a tutela do meio ambiente é um dever do Estado e da coletividade. E ele inseriu dentro desse caput que foi inserida a norma anticrueldade animal. Se a gente interpretar esse dispositivo, ou seja, o dever do Estado e da coletividade de tutelar os direitos dos animais, se a gente conjugar esse dispositivo com a característica de incapacidade e vulnerabilidade dos animais, isso é interessante porque muitos filósofos fazem a relação entre a tutela de minorias e grupos vulneráveis e a tutela dos animais. Olha só, o Richard Ryder, que é um psicólogo britânico, foi quem cunhou o termo especismo. E ele demonstra que o especismo tem a mesma origem do racismo e do sexismo. São fenômenos de uma mesma origem. Porque é o preconceito baseado na espécie, em características externas. Então, essas características, esse regramento, eles vão atrair o princípio da informação, da participação pública e do acesso à justiça, que são os chamados direitos fundamentais procedimentais. E aí, professor Hermes, olha só que interessante, a legitimidade do MP para tutelar os direitos dos animais, ela mudou. Quando a gente sempre entrou com a ação civil pública para proteger os direitos dos animais, a gente
a gente chamava o artigo 127 caput dos direitos difusos e coletivos, né? E eles continuam valendo para o caráter antropocêntrico, mas não para o caráter senciocêntrico. O fundamento hoje para a tutela dos direitos individuais dos seres sencientes são direitos individuais indisponíveis. O Ministério Público tem legitimidade para atuar como substituto processual de um único animal, como nós fizemos do Sansão. No caso da doutora Luciana Bensado, foi uma ação paradigmática e nova. No caso Sansão, que o animal teve as patas decepadas, o Ministério Público entrou com ação civil pública. Veja bem, a analogia nesse caso é com, por exemplo, os direitos que quando a gente entra com uma ação civil pública para tutelar o direito de uma pessoa à saúde, a tutela da saúde. A analogia que se faz é essa. Então, nós entramos com um substituto processual do Sansão para tutelar os direitos do animal. E também do viés antropocêntrico, e foi pedido também o dano moral coletivo. E aí eu chamo a atenção novamente para esse decreto de Belo Horizonte, porque ele fala do princípio da justiça socioambiental, que diz o quê? Que os animais devem merecer o mesmo tratamento dos seres vulneráveis. O princípio da representação adequada, ou a ideia de que nós devemos dispor de instrumentos processuais adequados para a tutela dos animais em juízo, e a participação comunitária que decorre desse interesse humano. Então, veja bem, para deixar muito bem claro, quando a gente fala em dano animal, não vamos confundir. Existem dois tipos de interesse. O interesse do animal, que tem caráter individual e senciocêntrico, que é o dano animal, o dano de natureza extrapatrimonial, que decorre da violação ao princípio da dignidade animal. E existe também um interesse dever da nossa coletividade na proteção dos interesses fundamentais humanos, que esse sim tem caráter difuso e antropocêntrico, e aqui está o fundamento do dano moral coletivo. Em breve síntese, efeitos dessa nova concepção, desses princípios ambientais adaptados ao direito animal. Primeiro, a legitimidade para a tutela dos animais em juízo. Então, a gente fala muito no acesso participativo à justiça animalista. Nós, como promotores de justiça, podemos sim utilizar os instrumentos coletivos para tutela, ainda que seja de um único animal. A questão da legitimidade coletiva ampla, então, o reconhecimento não só do Ministério Público, de toda a sistemática da tutela coletiva, que nós conhecemos do microsistema processual coletivo, a importância do Ministério Público atuar a nível local, através de audiências públicas, criando os conselhos municipais de direitos animais, os fundos municipais de direitos animais, para que a gente tenha a evolução de políticas públicas. E, por fim, e mais importante nessa temática de hoje, a necessidade de especialização do MP e do Judiciário. Há 20 anos, o nosso colega Laerte Fernando Levay falava sem atenção alguma na criação da Promotoria de Justiça de Defesa dos Animais, da necessidade de especialização. E isso agora se tornou uma necessidade.